Muito bem-vindo! Bom, começamos aqui a nossa live, né? Primeira live de aquecimento do evento que vai ser dia 6, meio-dia, tá? Hoje a gente vai conversar com o Felipe Garcia, vou perguntar para ele como é que ele fez para poder matricular 50 alunos em 7 dias esse ano. E eu queria compartilhar com vocês aqui o máximo de conhecimento possível. Felipe Garcia, que acabou de entrar, vou chamar ele aqui. E, inclusive, se você está vendo isso na gravação, acompanha, porque hoje eu vou tentar tirar o máximo de informação possível aqui, compartilhar o máximo que a gente puder do nosso método aqui, porque a verdade é que muita gente tem me procurado para poder contratar os serviços e, enfim, querer ter acesso ao conhecimento que a gente divulga aqui, mas a verdade é que nem todo mundo tem condição de contratar, então eu decidi fazer o melhor possível para poder divulgar esse conhecimento de graça para vocês e através do curso também, que de fato a gente vai oferecer lá no dia 6, tá? Então, independente de qualquer coisa, seja muito bem-vindo. Eu vou chamar o Felipe aqui e vamos que vamos, tá? Deixa eu convidar o Felipe para fazer parte aqui da conversa. Pronto. Então, vamos lá? Faz meio surpresa, vamos ver como é que tá as coisas acontecendo aqui. Aí o Felipe tá vindo. Fala, Felipe, tudo bom? Professor? Tudo bom, e aí? Tudo de bola, cara. Muito bom, eu escuto perfeitamente. Inclusive, digita aí nos comentários se você está ouvindo. Estou vendo o pessoal de Niterói aqui entrou. Bom, Felipe, seja muito bem-vindo à live, tá? Para quem não conhece você, eu queria que você se apresentasse, mas além de colega de treino, né, faixa marrom de Krav Maga aí, é sempre um prazer treinar contigo. Você também, enfim, foi um dos primeiros alunos do curso, um cliente, amigo. Então, por favor, se apresente. É isso aí, eu que agradeço pelo convite aí, para a gente fazer essa live. Espero que ajude muita gente, que é o objetivo, principalmente quem está começando. A gente sabe que no começo não é fácil, todo mundo fica meio sem ter o caminho, ninguém sabe o caminho exatamente. Então, espero que ajude o pessoal. Eu sou Felipe Garcia, sou instrutor de Krav Maga pela Federação Sul-Americana de Krav Maga. Tenho uma academia na Chácara Santo Antônio, que é onde a gente vai comentar aqui na live de hoje, chamada Krav Maga Chácara. E dou aula também na Academia de Moema, do meu professor João Arthur, lá no Centro de Krav Maga Moema. Aqui no Centro de Krav Maga Moema, que eu dei aula hoje, estou aqui ainda. Só fechei a academia e liguei com vocês. Muito bom. Show de bola. E aí, assim, só para a gente pontuar aqui, tá? Entender exatamente o que é o objetivo da live aqui. O objetivo hoje, junto com você, fazer um estudo de caso. Entender exatamente como é que você fez, como Legal. é que a gente fez, na verdade, tá? Para poder, enfim, estratégias para poder trazer alunos, estratégias para poder, enfim, reter os alunos, além de dar boa aula, né? Que isso, na verdade, quem ensina é o mestre Código, não sou eu, nem de longe eu que ensino isso. Mas, enfim, eu queria fazer as pessoas que estão aqui entenderem como é que funcionam as estratégias que você tem aplicado, tá? Então, mas antes de eu explicar as estratégias, eu queria entender os resultados que você tem, né? Esse ano aí você está com quantos alunos, qual foi o melhor lançamento que você fez esse ano? Você tem como compartilhar isso com a gente aqui? Claro. Esse ano a gente fez 2 lançamentos, um logo no começo do ano, em janeiro. Janeiro que a gente abriu o período de matrículas, né? A gente começou a campanha em dezembro para abrir as matrículas mesmo em janeiro e fizemos outro agora em abril, aí, maio, para o segundo do ano. Agora a gente faz de novo em agosto e provavelmente mais um mais para o final do ano, outubro, novembro. Então foram 2 esse ano. O de janeiro foram as tais das 50 matrículas, que a gente falou no título da live aí, foram na verdade 52. E agora em maio foram 35. Então a gente fez assim, dois lançamentos assim, com um resultado muito bom. Os 2 foram acima do que a gente esperava. muito bom mesmo. Um ponto importante, tá? Só para eu entender. Então foram 50 matrículas, 52, né? Dessas 52 o pessoal continua, saiu. Eu queria entender mesmo, cara. A ideia aqui é abrir o jogo, não é ficar em Sim. não. O pessoal continua, saiu, como é que tá?
Continua, a maioria continua. Na verdade, isso foi uma coisa que a gente começou esse ano, a gente mudou esse ano e nunca mais vamos fazer de outro jeito, porque funcionou muito bem isso de todo mundo entrar junto. Porque o normal que a gente sempre fez, a gente fazia isso antes, e acho que a maioria das academias fazem, deixa a matrícula aberta a qualquer momento. Então, a qualquer momento o aluno pode vir matricular na sua academia. Então, entra um hoje, entra outro daqui a 2 semanas, entra um daqui. E quem entra daqui a 2 semanas não sabe que o colega de treino entrou ontem. Acha que pode ter entrado há mais tempo e tudo mais. Desse jeito, entra todo mundo junto. Entra todo mundo como uma turma. Né? A gente tem a turma de janeiro, a gente tem a turma de abril, a gente vai ter a turma de agosto e por aí vai. Então, isso de entrar todo mundo junto ajuda muito na retenção. A gente está com uma retenção muito melhor do que ano passado. Primeiro porque todo mundo começou a matéria do mesmo ponto, e eu fiz a matéria de janeiro começar do começo da matéria, que a gente começar lá com base, igual foi de boxe. Foi a primeira aula do ano, e aí a gente está terminando a matéria agora, nesse início de junho, a gente vai fechar a matéria. Então, teve isso totalmente programado, as pessoas já sabendo que todo mundo vindo na aula, treinando bem e tudo mais, ia dar para terminar a matéria agora em junho, para começar a revisão e fazer o exame de agosto. Então criou essa sensação de grupo mesmo, de uma nova turma. Então a gente fez isso no começo do ano, a maioria continua aí treinando, e agora fizemos em abril de novo, por a mesma ideia, para chegar no fim do ano aí já pronto para fazer o exame de graduação. Perfeito, né, cara? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, tem 3 pontos fundamentais aqui que esse ano você conseguiu com essa estratégia que, enfim, muda o jogo, né? Primeiro ponto, você matriculou um volume grande de alunos, você tem uma boa entrada de alunos, né? Você abriu a boca do funil, né? Segunda coisa, aplicando a mesma estratégia, você também tem um bom motivo para poder reter os alunos, né? Então, você tem aquela inversão do problema de fluxo de caixa, né? Porque quando você tem o descasamento do fluxo de caixa, para quem não sabe o que é isso, é quando você entrega o serviço e depois você recebe o dinheiro. E às vezes você não recebe o dinheiro, você corre um risco danado, né? Então a gente que é professor, instrutor de Krav Maga aqui, o pessoal que é professor de arte é a mesma coisa. De modo geral, a gente tem que matar um leão por dia, porque a gente às vezes está esperando que vai manter o número de alunos e às vezes tem uma queda, porque o pessoal vai viajar e tudo mais. Então, pelo visto, isso não aconteceu. E você acha que é porque entrou todo mundo junto, né? Isso ajudou muito. Com certeza, isso ajuda muito. Na verdade, dá uma previsibilidade melhor para o aluno. Ele entra, ele não sente que ele já está atrasado, porque quando o aluno entra no meio do nada, ele está lá, às vezes, no meio de uma matéria, e mesmo assim, antes eu explicava para ele que ele está entrando no meio de uma matéria, mas daqui a pouco vai começar uma matéria que ninguém aprendeu, ninguém sabe. Mas é diferente, a sensação dele é diferente de quando entra todo mundo junto, todo mundo ao mesmo tempo, começando a matéria daquela matéria, e aí a gente vai seguindo assim. Isso com certeza dá essa previsibilidade para ele, dá a sensação que ele não está atrasado, e dá uma previsibilidade quando ele vai terminar a matéria. Isso eu acho muito importante também para a pessoa ter um planejamento, ter um objetivo, ver esse objetivo próximo aí. Perfeito. Então, agora então estamos estabelecidos aí, né? Foram 50 alunos que se matricularam em 7 dias, só para o pessoal entender, isso aí dá mais ou menos quantos reais aí na mão e quantos reais ao longo do ano, já que está retendo, né? Sim. No mês de matrícula, em janeiro, que foi, daria na casa dos 20 mil reais aí com a atual mensalidade que a gente tem, isso vezes 12 daria 240. 240 ao longo do ano, se ninguém sair, né? Pode ser que alguém Se ninguém saia. sair, também, exatamente. Não tem segredo nenhum nesse sentido, tá? Mas, agora vem a pergunta, né? Como eu queria abrir aqui o máximo possível, tá? Como que isso aconteceu, tá? Qual foi a estratégia? Eu queria, assim, no detalhinho mesmo, tá? Tudo que você puder abrir aqui, a minha ideia é que você abra. Porque eu tenho um problema. Eu já tentei ensinar esse tipo de coisa aqui online, ou até diretamente para as pessoas, mas eu tenho uma maldição. Estou fazendo isso há 7 anos. E aí,
eu tendo a explicar de um jeito que as pessoas não me entendem. Ou eu vou rápido demais, ou eu vou devagar demais. Então, cara, fala aí do ponto de vista de quem, sei lá, tá aplicando, tá. Inclusive, para quem não sabe, ele contratou a agência aqui para poder prestar os serviços. Então, parte do que acontece lá é meu time que fez. Então, eu só quero ver do ponto de vista dele. O que seu, tá, Felipe? Me Sim, fala sim. exatamente qual foi a estratégia, o que você fez, com base em que. Abre aí pra gente. Não, com certeza. Na verdade, assim, primeira coisa, a gente precisa saber quem a gente quer como nosso aluno. Então, tem alguns perfis que a gente quer atrair e a gente precisa ter isso claro. E no nosso caso, a gente pode ver já entre quem já é nosso aluno. Qual que é o perfil de todo mundo. As coisas que a gente pede na ficha de matrícula, por exemplo, não é pegar aquela ficha, botar num arquivo e nunca mais olhar aquilo. Tem que entender quem que é o seu aluno e quem são os alunos que você realmente... aquele é o perfil que eu quero. E com isso ir atrás de público parecido com eles. Então, a gente não tem... A maioria aqui é homem de 20 a 40 anos. Tem mais novo, tem mais velho, mas essa é a maioria. Tem muita mulher. Agora, tem gente que procura academia porque quer aprender defesa pessoal, quer aprender a se defender. Tem gente que procura academia mais para a parte de exercício físico. Então, já são públicos diferentes que você precisa também dar um tratamento diferente nessa parte de atraí-lo para cá. Então, acho que essa é a primeira coisa, entender exatamente para quem você quer que seja seu aluno, né? Entendi. E, então, essa informação você pegou com base nos alunos que você já tinha. No início, na verdade, eu comecei dando aula na academia do meu professor, aqui em Moema. Eu fui, isso em 2019, eu fui abrir a minha academia mesmo em Tem 2020. problema? Oi? Tem problema dizer quem é esse professor? Não tem Não, problema, né? professor João Arthur. Professor Professor João João, Arthur, que é que faixa preta, inclusive, terceiro dan. exato, é o professor mais graduado aqui de São Paulo, de Krav Maga. Pessoa incrível, tá? Eu só tenho elogios para poder ter sido com o João. Tive a Com oportunidade de certeza. trabalhar com ele um tempo e, cara, educação e nível técnico fora do normal. Eu tenho dificuldade de entender como é que um cara daquele tamanho faz o que ele faz. Com certeza, com certeza. Então, eu comecei na academia dele, aqui em Moema. Eu fui abrir a minha academia um ano e pouco depois. Então, eu tinha um perfil já de alunos de Moema. E aí, contei já desde o começo com as dicas do Carlos, nesse sentido de como pegar esse público e buscar públicos semelhantes nas mídias sociais que a gente usa, né? Principalmente aqui o Instagram, Facebook e, e Google. Então, já tinha um perfil de alunos, tinha poucos alunos ainda, que eu também eu tinha uma turma só aqui em Moema, que eu, além nas horas vagas, eu tenho escritório de engenharia. Então, na hora do almoço de Drogas terça e vagas, quinta, eu comecei tá aqui assim, certo. na hora do almoço de terça e quinta, eu vinha para a academia dar aula. E aí voltava para o escritório. Então, tinha uma turma pequena, que hoje é uma das maiores turmas daqui, a turma do meio-dia. Mas comecei já com esse perfil de aluno para tentar entender o público que a gente buscava. Perfeito. E aí, você começou a campanha, né? Como é que foi essa campanha? Quanto que você investiu? Quanto tempo durou? A gente, toda a campanha eu converso com a equipe do Carlos, né, principalmente com o Rafa, que cuida lá da minha conta, e a gente está muito bem entrosado, isso aí ajuda demais. Mas a gente vê o quanto eu tenho um orçamento geral, mas a gente vê o quanto a gente precisa ajustar ao longo da campanha mesmo, entre as mídias que a gente faz. Por exemplo, a parte de Google, a parte da Meta, né, de Instagram e Facebook. Já teve frequentemente o Rafa fala, no Google não está usando tanto, mas a Meta pode aumentar um pouco mais. Aí a gente vai equilibrando isso. Mas foram, nos dois lançamentos, tanto de janeiro quanto de agora, foi um orçamento de R$6.000 para cada um. R$6.000
para R$ 6.000. Então, o de janeiro, R$ 6.000 para o de abril. tá, então você botou R$ 6.000 em quanto tempo? Foram 2 meses. Foram 2 meses. 2 meses. Então, pô, R$ 6.000 em 2 meses virou 20 mil na mão, né? Sendo que ao longo do ano vai render possivelmente 240. Eu acho que rendeu mais que a poupança, né? E gente física não sabe fazer conta, mas Com né, certeza. se tem 6 mil na poupança, eu acho que rendeu um pouco mais que isso. Com certeza. E Não, vale muito a pena. Para quem está começando, bom, esse também não foi o primeiro lançamento que a gente fez. claro, Eu comecei fazendo eu mesmo. Na verdade, eu fiz um curso com o Carlos, isso em 2020. Eu acho que ainda com pandemia, com a academia fechada, tudo. Acho que o curso foi durante isso, foi online tudo, mas foi nesse período. Ainda quando eu estava pensando em abrir, na verdade eu comecei a pensar em abrir a academia em março de 2020. Aí o mundo fechou e me deu 5 meses aí para me preparar melhor para esse momento. Foi quando eu fiz o curso com o Carlos. Então eu comecei eu mesmo, com o que eu aprendi no curso, criando os públicos e fazendo as campanhas sozinho, nunca tinha mexido. peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu preciso te interromper. Você tinha um escritório de engenharia, que deve ocupar, assim, tipo, besteira, né? 99,9% da sua energia mental. Exatamente. Você tinha. Você fazia as campanhas, subia os públicos, fazia a parte de tráfego, estudava o curso e dava aula de Krav Maga. Fora isso, você treinava. Então, Exatamente. Muito. ok, entendi. É bem por aí. E qual foi o resultado da sua primeira turma, cara? Essa é uma coisa que eu não te perguntei. Na primeira turma a gente matriculou lá a gente teve 11 inscritos 11 inscritos, não, 11 foram na aula inaugural. Inaugural, isso. Na aula inaugural da academia a gente matriculou, se eu não me engano, 8. Foi isso aí, a gente matriculou 8 nessa primeira campanha. A conversão ainda foi boa. A maioria está comigo até hoje. Desses 8 continuam treinando, hoje já faixa verde. Um vai para azul no fim do ano. Legal. 2 foram para verde agora. Que massa, cara. Eu queria conhecer esses alunos. Então, estão treinando lá. Foram na aula inaugural, continuam treinando. E foi assim que pôde abrir e reabrir as academias, a gente começou. Então foi no meio de pandemia, com máscara, não podia nem ter mais gente que isso, na verdade, porque tinha o distanciamento e tudo mais. Então foi um lançamento bem menor do que os que a gente faz hoje, mas foi um resultado legal, um resultado bom já para o nosso início ali. E a gente vai aprendendo nas campanhas, não tem jeito. Fez essa primeira, aí fez uma outra, aí viu que isso funcionava melhor que aquilo, a forma de atender, uma mensagem que você responde de uma forma, você sente que ficou melhor que a outra, toda a campanha que você termina, você tem que analisar o que aconteceu. Durante a campanha, na verdade, você tem que analisar o que está acontecendo para melhorar durante a campanha ou para melhorar na próxima. E foi isso que a gente veio fazendo, coisas a gente descobre sem querer. A gente lançou uma turma para crianças e pegou o público próximo das escolas. Então a gente pegou o público que frequentava aquelas escolas e aí veio muito pai de aluno, começou a treinar, pai de aluno dessas escolas começou a treinar por isso. Então foi algo que, sem querer, que funcionou para a gente, na parte de Instagram, que a gente descobriu fazendo. E aí usamos esse público até hoje para campanhas para adulto mesmo, né? Não só para pré-adolescente, a gente usa para adultos também, porque pegam os pais dos alunos. Mas isso a gente só descobriu fazendo a campanha, analisando o que estava acontecendo durante a campanha. E aí, uma hora, não consegui. Chegou uma hora que a gente já tinha um retorno interessante e eu podia dormir um pouquinho mais. Aí eu contratei o Carlos para fazer o que eu estava fazendo, que ele faz muito melhor que eu. Então não dava. Assim que a gente teve condições de bancar sem a minha mão de obra lá, dormindo um pouco menos, para fazer toda essa campanha, a gente colocou tudo na mão do Carlos, isso já há anos aí, e seguimos, né? Muito bom. Assim. Muito bom.
Poxa, Felipe, é impressionante a resiliência mental que você tem para poder fazer isso. Agora, a Cláudia levantou uma pergunta aqui que ela é bem pertinente. Para quem não sabe, tem duas informações aqui, que tem muita gente nova no perfil. Primeiro, a Cláudia é minha esposa, tá? A minha esposa e sócia na vida aqui, ela ajuda a lidar com a parte administrativa, financeira, está acompanhando o lançamento também. Segunda coisa, nem todo mundo aqui sabe o que é lançamento de turno. Então, permita-me explicar, tá? O lançamento de turno é a ferramenta mais poderosa que eu conheço para poder atrair e reter alunos. É a estratégia que me fez sair de 19 para 42 alunos lá em 2017. Quando eu descobri, é como se eu tivesse descoberto a pólvora, eu comecei a compartilhar isso com os instrutores amigos que eu tinha e tudo mais. Foi de lá que eu tive a ideia de fazer o curso em 2020, porque eu falei, cara, os instrutores têm que entender isso. O Felipe é um dos instrutores que estavam lá, tem outros também que eu pretendo trazer para poder conversar aqui. E lançamento é basicamente, cara, se você já viu um lançamento do cinema, é exatamente a mesma coisa. Você represa a demanda para um período determinado e lança. Quando você faz isso, cara, você não tem ideia. Os efeitos, eles são muito multiplicados. Muito multiplicados. Isso aconteceu com a gente, foi exatamente o que aconteceu com a gente esse ano, porque até ano passado eu não estava fazendo isso. Eu fazia um lançamento, mas aí não entra na questão da escassez. Eu fazia um lançamento, mas não fechava tudo. Então fazia um lançamento, fazia uma campanha para, sei lá, começar as turmas em janeiro. Mas se o aluno chegasse em fevereiro, ele também matriculava. Se ele chegasse em março, ele também matriculava. Aí, esse ano a gente decidiu adotar completamente essa outra filosofia. Vem em janeiro, aí os dias de aula experimentais são esses. Matriculou, não matriculou, só abril ou maio. Então, também gerou essa questão da escassez, porque mesmo que eu acho que é o público mais difícil que a gente lidar, mesmo o cara que está enrolando, ele está, semana que vem eu vou, semana que vem não sei o quê, aí fica meio, ou eu vou agora ou eu vou daqui a 3 meses. E aí ele vai agora. Não todos, mas isso mudou muito. Muita gente matriculou também porque ou matriculava ou não matriculava. Então isso, sem dúvida, ajuda demais essa questão do lançamento. Primeiro que você tem um evento, né, que é o lançamento da turma, isso atrai muito. E segundo que você tem essa questão da escassez que você consegue. Com certeza. Uma coisa interessante para abrir para você aqui é que esse evento ele funciona muito bem para renovação também. Sim. Quando o aluno faz o anual e ele vai renovar, funciona muito bem, cara. Muito bem. Mas só voltando 2 passos para trás aqui, o Luiz, ele está falando, tem uma academia de lutas e eu quero ser um case de sucesso. Podemos conversar? Claro que sim, Luiz. Você pode mandar um direct aqui, mas vai ter um evento, essa live aqui, um aquecimento para esse evento, no dia 6, onde eu vou explicar passo a passo como é que a gente faz aqui para poder fazer esses lançamentos. No final, aqui, enfim, não gosto dessas estratégias que o pessoal faz lá. No final não tem nada. Não, no final eu vou vender um curso sim, quem quiser comprar pode comprar, mas eu vou entregar muita coisa de graça, como a gente está fazendo aqui agora. A minha ideia é nivelar, subir a régua do mercado aí para todo mundo, tá? Mas fique à vontade, pode mandar um direct, a gente conversa assim, não tem problema nenhum. E com relação voltando agora, né? Dando essa questão dos eventos. Então, vamos seguir a cronologia. Você identificou qual é o tipo de aluno Você ia falar, professor, da pergunta da Cláudia. Pode falar. Você ia falar da pergunta da Claudinha e não falou. A pergunta da Cláudia é: o que é lançamento de turmas? Era essa a pergunta, entendi. Era essa a pergunta da Cláudia. Foi por isso que eu fiz, tá? Uma outra pergunta aqui é: quanto tempo de campanha até a semana do lançamento? Olha, no caso do Diego aqui, ele fez em 2 meses, não é isso? Eu fiz 2 meses de campanha também. Perfeito. Então, foram 2 meses e dá para fazer, né? A gente tem feito isso, a gente tem feito 1 mês e pouco, 2 meses. Exato. Dá para fazer em menos, dá para fazer em mais, depende da sazonalidade, depende também da quantidade de conteúdo que você gera, tá? Depende do quão quente está a sua turma e de como você aplica as outras estratégias, entendeu? Então, de um modo geral, você sente quando ela vai lançar, entendeu? Dando um spoiler aqui, janeiro normalmente é um bom momento para começar tudo, né? Todo mundo, agora vai, aquela sensação no mundo todo. Você aproveita isso e faz um lançamento de turma maravilhoso. Se eu tivesse, por exemplo, falando sobre esse curso em janeiro, eu tenho certeza que eu teria mais possibilidades, porque janeiro é um momento em que, não, agora eu vou fazer sério.
Todo mundo está pensando isso, não é só você. Então, aproveitando disso, cursos de inglês, cursos de tudo que é coisa bem, e academia, cara. Academia, em janeiro é o momento. Entendeu? Fora isso, aqui no Brasil a gente está no verão em janeiro. Então, não tem nem o que falar. Não, Mas, ó, janeiro sem então, dúvida o melhor lançamento nosso, depois agosto, né, depois agora de maio, de abril, maio e o do fim do ano é menor. Mas em janeiro é disparado a melhor muito época bom. aí. Mas sempre, isso aqui que a gente está falando é a tática, né? A tática, ela está sempre subalterna à estratégia. Enquanto, quando a estratégia ela é inteligente, a tática, mesmo que ela não seja tão eficiente assim, ela funciona de alguma forma. Né? Você está bem posicionado, você está pronto. Muito Com bom. Quem certeza. me ensinou isso foi o Matt Cobb, né? Quando ele estava dando as aulas lá sobre estratégia e tática lá no Krav Maga, isso funciona nos negócios também, que diria. Então, muito bom. Então, Felipe, agora só seguindo aqui o passo a passo. Você definiu quem você queria atrair, quem você não queria atrair. Você montou, estruturou a campanha, investiu R$ 6.000 ao longo de 6 meses, ou desculpa, ao longo de 2 meses. E depois que você investiu ao longo de 2 meses, o retorno foi 20K em matrículas. Tem alguma coisa que você fez nesse meio do caminho aí que a coisa não. Você pode acrescentar aqui para as pessoas? Claro, a parte da campanha, ela traz o contato do aluno para você. E aí, entre o aluno ainda não, interessado, falar com você trazê-lo para sua academia, tem um espaço aí, e ele vir para a academia e matricular, tem outro espaço. Então, tem que ter essas duas coisas muito bem alinhadas, porque não adianta você atrair todo mundo, aí você entra em contato no WhatsApp, você não atende como a pessoa precisa ser atendida, e ela também não vem na academia. Ou ela vem na academia e chega aqui, não é o que ela esperava, não gosta da sua aula, ou é uma coisa muito diferente do que ela estava imaginando, e também não matricula. Então, tem esse funil que a gente precisa, todos os pontos, ter várias estratégias também para fazer o contato, virar uma aula experimental, efetivamente vir para cá, para conhecer, e aí ele daqui virar aluno. Essa parte é o que a gente tem, acho que, de maior taxa aí de conversão. É muito difícil um aluno vir para cá fazer aula e não matricular. A gente tem lançamentos que beiram os 100% aí. É muito difícil não matricular. Então, essa taxa de conversão que a gente tem é o melhor. E aí tem a conversão entre os contatos e quem efetivamente vem aqui. Que aí tem várias coisas. Tem quem vem que você não quer que venha mesmo. Tem quem entre no seu contato e você não quer que venha. Tem quem você quer que venha, mas ele está enrolando. Tem gente que fica namorando com a gente 2 anos. Manda mensagem, aí daqui ano que vem manda de novo, não sei o quê, e nunca vem. Esse, para mim, é o público mais difícil de arrastar para cá. Mas a parte do lançamento ajudou muito nisso. Muita gente enrolando, que quem enrolou mesmo, ficou sem, sem conseguir matricular. Então já está, me coloca na lista do próximo, não sei o quê. Então, mas com certeza. Bom, a Cláudia, perfeito, cara. Muito obrigado. Agora, a Cláudia fez uma pergunta aqui que eu vou responder, tá? Que a cada lançamento você abre novos horários, como é que funciona? Eu já respondo isso. Mas antes, eu queria abrir um loop aqui que você falou de uma coisa que é muito importante, que é atendimento. Existem 3 tipos básicos de atendimento. 3 tipos, tá? Tem um atendimento que ele é passivo, ele sofre a venda, sabe? Que nem um jogador de futebol sofre a falta, esse cara sofre a venda. Como é que funciona isso? É aquele atendimento que ele até faz o cara ir, mas para ele ir, a pessoa tem que entrar em contato e falar assim: oi, tudo bom? Nossa, eu vi o Felipe aqui no Instagram, achei maravilhoso a aula dele. Eu posso marcar uma aula aí? Aí o cara responde 3 horas depois dizendo: pode. Aí você fala: tá, quais são os horários que você tem? Aí o cara manda os horários. Pô, eu queria marcar às 16 horas, eu posso? Aí o cara responde: pode. Tá entendendo? Pô, se o aluno quiser muito, ele vai e matricula, ele faz a Sim. aula. Mas ele não busca o aluno, tá entendendo? Ou então, outra característica desse tipo de atendimento é quando ele chega assim, o aluno entra em contato e fala: é, oi, tudo bom? Poxa, eu tô ocupado agora, estou no dentista, mais tarde eu continuo falando contigo. E o atendente fala: ok, e nunca mais fala com esse cara. Tá?
Tem o segundo tipo, que eu chamo de departamento de prevenção à venda. Esse cara, velho do céu, para o aluno matricular, ele tem que merecer. Tá entendendo? Esse não só não responde, como dá Ctrl-C, Ctrl-V, trata mal, entendeu? Esquece de responder as coisas, fala o que vai fazer, não faz. Isso aqui é o verdadeiro departamento de prevenção à venda. E o terceiro tipo, que é o que o Felipe está tentando explicar aqui, é o cara que ele provoca a venda. Às vezes o cara nem queria fazer aula experimental, só estava curioso. Mas quando o atendimento ele é proativo, você desperta essa necessidade no aluno. Então, por exemplo, o aluno está sem querer ir para aula experimental, ele está deixando para depois, ele está te enrolando tem alguns anos, você pode dizer, olha, essa turma ela vai estar aberta até tal dia, depois a gente vai fechar. Isso é um argumento de escassez irrefutável, porque você vai fechar mesmo. Sim. Entendeu? Então o cara fala, caramba, se não for agora, não vou mais. Somente se é janeiro, aí, nossa, caramba, só vou no ano que vem, não, então não vou agora. E aí, ele acaba indo. Então, o departamento de venda ideal é um departamento que provoca a venda, não um departamento que sofre a venda, e muito pior, né? Não é um departamento que previne a venda. Então, você não precisa de um recepcionista na academia, você precisa de uma pessoa que provoque o aluno de vir fazer uma aula experimental gratuita. Eu já tive clientes aqui que a gente mandou centenas de contatos qualificados e a pessoa não conseguiu converter nenhuma aula experimental. Aí eu treinei o atendimento do cara, o cara fechou 25 matrículas em uma semana. Assim, pá! Atendimento. Atendimento, viu? Entenda que o que você falou aqui vale ouro, tá? É realmente impressionante. E às vezes, coisa muito simples, uma coisa que acontece muito, com todo mundo acontece. O interessado manda mensagem, você responde e ele desaparece. Clássico. Clássico. E eu tirei até a maioria das academias, deixa ele desaparecer e ficou por isso mesmo. Tem gente até que se ofende. Fala, eu respondi, ele não me respondeu, mal educada, não quero que seja meu aluno. E, na verdade, às vezes o cara estava na correria e não respondeu e esqueceu. Aí no dia seguinte, você lembra ele, ou daqui a 2 dias você lembra ele daquilo, e ele vem e vira seu aluno. E é um público que muitas academias perdem, porque ou não acompanham, ou não querem acompanhar, porque tem essa questão de se ofender. Exatamente. Direto a gente faz isso, direto essa pessoa vira aluno. Legal. Só para eu saber aqui, para quem está acompanhando, quem atende os alunos aqui, quem aqui tem secretária e quem atende. Quem atende, desatendo, quem tem secretária, digita secretária aí nos comentários, só para eu saber, tá? Porque tudo isso que você está falando aí são dores que eu passava no meu dia a dia, tá? Quando eu estava atendendo os alunos. Isso é realmente clássico. Enquanto as pessoas comentam aí, eu vou responder a dúvida da Cláudia, tá? Em cada lançamento se abre novos horários, se abre novas turmas. Então, Felipe, como é que você faz essa logística? Eu lembro que, no meu caso, quando tinha exame de faixa, aluno passa para a próxima graduação, abre uma série de vagas. Era esse o critério que eu fazia. Como é que você faz? A gente faz isso também. Eu, por exemplo, as minhas turmas lá, eu tenho uma turma exclusiva para iniciantes. E outra turma de iniciantes em amarelas, e a outra já de mais graduado. Eu mantenho esses mesmos horários, mas no outro lançamento já tem aluno que já está indo para a próxima graduação, e aí me abre vaga na turma exclusiva para iniciantes, entendeu? Mas não necessariamente precisa ser aberto um horário novo. A gente faz isso na própria academia também. A gente faz isso com um horário que já tem uma turma. Aí já tem uma turma lá, que estava lá, por exemplo, desde janeiro. Aí agora em maio entra mais uma turma naquele mesmo horário. Como a nossa matéria é cíclica, dá para fazer isso. Dá para fazer isso também. Tranquilamente. Bom, estou vendo que o Luiz aqui tem secretária, o funcional TD é professor de funcional com box. Show de bola, tá? Eu vou dizer aqui, se você tem uma secretária e ela não está fazendo isso aqui, pode falar. No meu caso, eu atendo tudo, né? Eu atendo quem vem de WhatsApp, quem vem do Instagram, eu faço todos os atendimentos, e aí na academia é o instrutor do horário que atende. Entendi, show de bola. Dá para ver que você é realmente um cara impressionante, né? Eu quero visitar seu escritório de engenharia, inclusive, um dia, para entender como é que o negócio funciona com você fazendo tanta coisa, cara. Eu realmente tenho essa curiosidade.
Mas, só dando o feedback aqui, investir em treinamento para sua secretária uma das coisas, não é a coisa, mas é uma das coisas que pode trazer mais retorno de investimento para você na sua academia. Porque é a primeira impressão que a pessoa tem. Tá? Quantas vezes eu já fui num lugar, a secretária me tratou de um jeito que eu nunca mais voltei. E vice-versa. Quantas vezes eu já fui num lugar, e a recepcionista, a secretária, etc., me tratou de uma forma que eu voltei para lá sempre. E às vezes eu até tive experiências ruins depois, tal, mas eu relevei por causa daquele primeiro atendimento. Então, é muito importante você dar um bom treinamento para a secretária, no caso do Felipe, para ele mesmo, né? Porque isso daqui vira o jogo completamente. Então, você falou que o atendimento era uma boa chave para você poder fazer isso e analisar e fazer as pessoas irem lá fazer aula experimental. E outra coisa que você falou aqui que é interessante também é que a sua taxa de matrículas lá beira os 100%, né? Aí, essa é uma parte do nome mesmo. Porque, na minha opinião, por exemplo, o funcional lá está dizendo que é professor de funcional. Eu não tenho a menor ideia de como é que se faz para estruturar uma aula de funcional. Não é esse o meu papel aqui. Tá? Eu sou professor de Krav Maga, sim, eu até sei dar aula de Krav Maga, mas eu nunca parei para ensinar o Felipe a dar aula de Krav Maga, nem quero. Não é esse o meu ponto. Mas você acredita que tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente do que você fala, do que você faz na sua aula inaugural, no seu lançamento, na primeira aula da pessoa? Você acha que faz diferença para isso? Estou vendo a Vanessa aqui também. Com certeza. Na verdade, assim, a gente, primeiro, tem que dar uma boa aula. O mais importante, no fim das contas, é você dar uma boa aula. Mas também tem a ver com atendimento. Né? Do mesmo jeito que você atende a pessoa no WhatsApp, você precisa atender bem a pessoa no WhatsApp, no Instagram, no e-mail, onde for, também tem isso na própria aula. Agora, a gente tem uma situação que a gente cria um evento para lançar a turma. Então, diferente de uma aula normal, que a gente também tem uma conversão boa, uma aula normal, o aluno vem aqui, faz a aula, e você dá uma boa aula, você trata ele bem, você explica como vão ser as coisas, deixa ele à vontade para fazer o que ele pode fazer, o que ele não consegue fazer, ele não vai fazer, ele vai fazer menos, isso não tem problema. Mas quando você tem um lançamento, que você tem essa possibilidade de criar um evento, e aí você consegue muito mais coisas, você tem muito mais recurso para convencer aqueles alunos a se matricularem. E é um momento que você consegue, inclusive, dar uma pequena palestra durante a aula, com uma estratégia toda para convencer o aluno, aquele final da aula, se matricular. Então, essa criação do evento de lançamento também é importante por isso, te dá várias possibilidades para você matricular todo mundo, coisa que quando é uma aula experimental só, que o aluno veio no meio do nada, eu resumo isso com ele, diretamente com ele, mas é um efeito totalmente diferente de quando você faz uma apresentação mesmo daquilo. E, claro, tem a parte da aula também, que é fundamental. Muito bom. Show de bola. Então, existe uma estruturação do evento que ela é importante. Né? Se eu não me engano, eu passei isso no curso que você entrou, né? A gente estrutura toda essa parte. Eu vou abordar um pouco disso na quinta-feira, lá no dia 6. Então, já marca na agenda aí quem está assistindo, dia 6, meio-dia. Eu estou fazendo esse horário por quê? Porque normalmente os professores, né, de Krav Maga, se eu marcasse no horário clássico de lançamento, que é 7 da noite, quinta-feira, qual é a chance? Entendeu? Quem é professor de Krav Maga, quem é professor de qualquer coisa aí, fala como é que você. Não tem como você estar aqui, né? Então eu marquei meio-dia, porque apesar de ser um horário meio esquisito, é um horário que normalmente vocês não estão dando aula. Mas pelo que eu entendi, o Felipe está dando aula meio-dia também, porque a turma dele lá Exatamente. Caramba, né, velho? Mas tudo bem, não tem problema. Meio-dia vai ser o horário, tá? Tá marcado dia 6. Então, existe uma estruturação pro evento, pro conteúdo. E eu acho muito interessante isso. Agora, só para entender os números desse lançamento de janeiro aqui. Você investiu, você planejou, você definiu qual seria o melhor aluno que você quer trazer. Depois, você planejou o investimento, você investiu 6K em marketing e, e conversou com os alunos, fez todas as estratégias, afiou o atendimento,
né? Fez o atendimento para poder garantir que o máximo de pessoas viessem. Ao chegarem na aula, existe uma estrutura de evento, né? Inclusive, essa estrutura de evento ela é tão eficaz que eu tenho, por exemplo, para quem não conhece minha história, eu dei aula em Salvador durante muitos anos, né? Eu tenho alunos que escutaram essa campanha de evento lá e estão lá até hoje, anos depois, por causa do evento. Eles me falam, cara, ele convenceu com aquele evento lá. E os caras, claro, né, tem boa aula, tem relacionamento, os alunos acabam sendo meus amigos também. Mas, cara, a primeira impressão que fica, né? Aquele evento é impressionante. Então, você fez a estruturação do evento. Aí, mas você falou que fechou quase 100%. Em janeiro foi isso mesmo? Quantas aulas experimentais teve lá em janeiro? Você fechou 52. Não, de cabeça eu não lembro, mas a nossa conversão é muito alta de taxa de matrícula, mesmo quando é aula avulsa, assim. Quando a gente fazia isso com aula avulsa, sempre foi muito alta, né? Sempre foi muito alta. E a gente, claro, a gente tem, além disso tudo, a gente sempre tem, e aí é uma outra questão de escassez, a gente tem bônus para quem faz a matrícula no dia da aula experimental. Isso é uma coisa importante também. Tá? Porque aí... É um bônus, assim, para dar ideia para as pessoas, porque quem quiser pode copiar. A gente já fez várias coisas diferentes. O que mais funciona o que mais funcionou para a gente na matrícula no dia da aula experimental foi uma camisa de treino. Legal. Para quem matricula no dia da aula experimental ganha camisa. Isso para a gente foi o que mais funcionou, mas a gente faz um conjunto de bônus aí dependendo do lançamento. Dependendo do lançamento, muitas vezes evento. Por exemplo, a gente faz o Seminário das Mulheres em março. O Seminário das Mulheres a gente faz todo ano para 70. A gente, na academia lá, só a gente faz para 70, 80 mulheres e as vagas acabam muito rápido. Então, um dos bônus para quem faz a matrícula em janeiro é ter prioridade nessa inscrição. Tanto para a pessoa mesmo, se ela é mulher, quanto para uma convidada de algum aluno. Então, a gente abre uma semana, alguma coisa assim, 5 dias, só para convidados dessas pessoas, ou essas pessoas mesmo, se inscreverem no seminário. Lota muito rápido, acaba em um dia, esgota todas as vagas. Legal. O Rafael, que acabou de entrar aqui, disse que chegou atrasado, mas chegou. Ele é meu aluno, quer dizer, foi meu aluno lá em Salvador. Depois ele pode relatar aí como é que foi um evento de lançamento desse. Porque é diferente, tá? É diferente. Essa estrutura é muito boa mesmo. Eu faço direto, eu faço para várias coisas. Eu lanço não só para público externo, a gente está até conversando essa semana. Teve um seminário aqui em São Paulo, quase um quarto do seminário eram alunos nossos. Colocou quase 70 alunos lá. E para lançar o seminário também, eu faço, não é um evento de lançamento, mas são mini eventos de lançamento, porque no final da aula eu sento todo mundo, ou no início da aula eu sento todo mundo e faço exatamente essa estrutura com a parte do seminário para quem já é aluno, para levá-lo para o seminário, por exemplo. Isso daria para fazer com qualquer... Isso é verdade. E só para vocês entenderem o que significa esse tipo de proporção, São Paulo não é qualquer estado, tá? São Paulo, sei lá, eu arriscaria dizer, eu posso estar falando uma groselha aqui, mas 80% do dinheiro está aqui. Então tem muito aluno de Krav Maga aqui. Nesse seminário aí a gente está falando eu vou chutar bem baixo, tá? Talvez 15 instrutores. Eu acho que tem mais que isso aqui em São Paulo hoje em dia. Mas o cara levar um quarto é bastante, né? Não só, ou seja, não só os alunos, eles estão matriculados, eles estão ficando, como com essa estrutura de evento, né? Ele conseguiu fazer esses alunos se engajarem ainda mais. Tem uma coisa que você consegue medir se o aluno vai ficar ou se ele vai sair, se ele está vestindo a camisa, né? Isso aí o Mestre também falou para mim. Quando a gente fala sobre vestir a camisa, não estou falando só sobre vestir a camisa literalmente. Está aí o Felipe com a camisa do Krav Maga, de passeio, e meus alunos vestem essa camisa. Meu guarda-roupa, 70% dele é do Krav Maga. Hoje eu coloquei uma que não é aqui para não misturar as coisas, mas é muito difícil achar roupa que não é. Mas não é só disso que eu estou falando, eu estou falando sobre vestir a camisa, de participar dos eventos, falar sobre isso, Sim. de fato viver o que faz.
Assim, eu estava conversando com o Mestre Kobe cara, para mim, eu como aluno, né, o impacto que o Krav na minha vida, eu transbordo isso para outras coisas. E você vê isso em outras artes também. O cara que entra no karatê e o cara faz de verdade, o cara realmente leva a sério aquilo, ele veste a camisa. Com certeza. E, sei lá, faz judô, qualquer coisa assim. E isso ele leva para a vida. Aí, quando você coloca esse volume de alunos nos seminários, olha a quantidade de alunos que o cara conseguiu manter vestindo a camisa do que ele faz. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Até dá, sei lá, não é nem pelo retorno financeiro, porque isso não sustenta a academia. Não sustenta a academia. O que sustenta a academia é a mensalidade, né? Sim. Mas o evento é um excelente indicador de que você está no caminho certo. Quando os alunos estão indo para o evento. Você está fazendo uma coisa muito certa, né? Pô, parabéns aí pelo resultado do evento, é realmente impressionante. Show de bola. Bom, eu vou agora abrir para as considerações finais, porque senão a gente vai passar 2 horas falando aqui. O objetivo não é cansar as pessoas, é trazer às pessoas o conhecimento. Então, eu queria que você resumisse e falasse aqui as impressões que você tem de ter aplicado isso ao longo de todo esse tempo, quais são as coisas, se você recomenda, né? E no final, eu vou convidar o pessoal para participar no dia 6 da live, onde eu vou explicar passo a passo de como é que o pessoal faz isso aí. Eu não preciso dizer mais, né? Eu acho que no fim isso é o mais importante. A gente, para tudo isso que a gente está falando, existem técnicas, existe uma ciência por trás de tudo isso que a gente precisa estudar, precisa aprender. Então, o Carlos está dando essa oportunidade. Foi como eu comecei lá em 4 anos atrás, a entender isso, e é o ponto principal agora, tanto para quem está começando, quanto para quem quer mudar, quer mais alunos, quer crescer a academia, que é o que eu acho que todo mundo que está na live quer. Então precisa estudar, precisa entender como isso funciona, e a segunda coisa é botar a mão na massa, não tem jeito. Acabou o curso, vocês vão qualquer coisa, acompanhando o conteúdo do Carlos aqui no Instagram, vão aprender um monte de coisa, mas tem que fazer, ele pode mostrar o caminho, mas quem vai trilhar o caminho não tem jeito, cada um de vocês foi o que a gente fez, e apanha daqui, apanha de lá, isso dá certo, isso não dá certo, vai aprendendo até a gente chegar no que a gente está hoje, que a gente ainda tem muito que melhorar. Tem muito que melhorar e vamos continuar nessa. Mas, sem dúvida, é uma diferença gigantesca assim, do que a gente fazia 4 anos atrás, do que a gente faz hoje em tudo, volume de alunos, volume de matrícula, volume de aluno em evento, tudo a gente tá. E a gente está em São Paulo, a gente está em São Paulo aqui entre as maiores academias já, um estado que as academias têm muitos alunos. A gente está entre as 5 primeiras aí, tranquilamente. Com certeza, com certeza. Enfim, eu não tenho esse número para poder confirmar isso, tá? E nem, sei lá, nem acho que vale a pena a gente comparar, porque é uma comparação meio burra, tá? Sim. Quem tem mais alunos, quem é maior, sei lá, eu não acho que é esse o jogo, não. Mas uma coisa muito importante você falou aqui agora, tá? Tem uma lista de pessoas para as quais esse método simplesmente não funciona. Não funciona. E assim, não só não funciona, como ele vai te queimar no mercado. Que é para as pessoas que dão aula ruim. O que eu quero dizer com isso, tá? Se você, sei lá, fez um curso de karatê em uma semana e ganhou a faixa preta e agora está dando curso, está dando aula, cara, não vai funcionar. Entendeu? Não, como, sei lá, como se eu nunca treinei jiu-jitsu, por exemplo. É como se eu quisesse dar aula de jiu-jitsu. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Mesmo que eu seja o mago do marketing, aí eu vou trazer um bocado de aluno, muito rapidamente o pessoal vai entender que eu estou tentando enganar as pessoas. Mas, cara, se você dá boa aula, você treinou, e é o caso da maior parte dos bons professores, o cara treinou a vida toda, o cara é bom, Sim. o cara se preparou, está dando uma boa aula, e ele está com dificuldade para poder ter os primeiros alunos, ou para escalar ainda mais a academia, cara, é exatamente esse tipo de coisa que você precisa. É sobre isso que a gente vai falar no dia 6, né? Mostrar. E hoje a gente explicou a jornada
do Felipe, que ele fez literalmente 52 matrículas em 7 dias, né? Foi 7 dias ou foi menos? Ou foi mais? 7. Foi 7 dias direitinho, né? Só para não pecar aqui pelo falar algum dado errado. E, literalmente, o cara tem um potencial de faturar aí centenas de milhares de reais ao longo do ano por causa disso. Né? Investindo 6 mil, né? Rendeu um pouquinho mais que a poupança. E não é por dinheiro, não é por nada. Sinceramente, eu acredito que você transformou a vida de muita gente com isso aí. Eu sei o bom professor que você é, e é esse o tipo de mensagem que eu quero levar para as pessoas. Portanto, se você é um bom professor, tá, do que quer que seja que você ensina aí, ou se você tem um box onde você tem bons professores, eu recomendo muito que no dia 6 você venha, preste atenção e anote tudo, faça tudo, tá? Ou até, se você quiser dar um passo além, você até compra o curso que a gente vai lembrar no final. Mas, cara, você pode ter certeza que isso vai fazer diferença para você. Tá certo? Felipe, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por tudo aí. E se quiser deixar alguma consideração final, é isso. Eu vou deixar as últimas palavras com você, né? Quem fecha é quem tem o comando. E é isso, cara. Muito obrigado. É isso aí. Eu que agradeço o convite, professor. Gostei muito da experiência. E é isso. A gente quem é professor vai entender isso. A gente está sempre querendo ajudar todo mundo. Então, espero que essa live tenha tido esse, esse resultado. E, dia 6, todo mundo lá. Show de bola. Ver aqui que a Magali Niterói vai estar lá também. Muito obrigado. Era isso. E até breve. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.